Bem-vindos ao 26º episódio do nosso ITScast. Hoje eu trago para vocês uma figura internacional, tá? Um amigo, na verdade, que eu gosto demais, que eu admiro pra caramba. Hoje a gente vai tratar com o rei das vendas complexas, né? Sobre vendas, mas muito mais que isso, sobre a vida. Bem-vindo, Regis Dantas. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Em Recife. Uma honra pra gente. E eu queria iniciar, Regis, falando um pouco sobre a tua carreira. Conta pro pessoal quem é Regis Dantas. Legal. Deixa eu te agradecer antes pelo convite, né? A gente estava ali fora falando, né? Que tu me convidou. Disse, não, uma hora vem lá em Recife e tal. E alguns meses depois, estamos aqui. Então, obrigado. E queria dizer pro pessoal do meu marketing modelar a tua apresentação aí, que eu gostei. Gostou? O Boa, rei das vendas boa. complexas. Olha Gostei aí. bastante, hein? Olha aí. Prazer, Lucas, estar aqui contigo. E vai ser um prazer compartilhar alguns momentos aqui. Também trazer um pouco de insight, né? Essa pergunta é boa, né? Quem é o Regis Dantas, né? Faz pensar, né? Faz pensar e daria uma reflexão, daria um podcast só nessa pergunta. Mas eu costumo dizer que o Regis é um inconformado, é alguém que acredita que o mundo pode ser melhor, é alguém que acredita que o conhecimento tem poder de transformação, é alguém que acredita que se cada um fizer a sua parte, o mundo evolui. Então, às vezes a gente olha para o mundo e não vê muita solução, mas quando a gente olha para a gente pode ser a solução, né? Perfeito. E é alguém que acredita demais nas relações humanas. Eu acho que todos os problemas são criados a partir das relações e tudo é solucionado a partir das relações. Então, eu sou essa pessoa que teve a vida transformada pelo conhecimento e que deve muito ao conhecimento. Então, por isso, muito da minha atuação com a educação, que acho que a gente vai explorar um pouco. Eu sou um cara família, que amo a dona Aritana Rodrigues, a Micaela, o Benício e a Beatrice, que me satisfaço muito, né? Com meus filhos, com meus amigos, com a minha empresa. Então, me considero uma pessoa simples, que vê valor no avanço, né? E que olha para frente e vê que tem muito a conquistar, mas também olha para trás, de onde saí e da onde estou, né? Já me considero um vencedor. Que massa. E eu lhe considero também. Obrigado. Você começou cedo, né? A trabalhar, eu também... Mas você começou antes de mim, né? Com 14. A gente estava conversando ali mais cedo ainda. Mais cedo ainda. Então conta aí pra gente. Então, né? Eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul. Qual cidade? Então, Cruz Alta. Cruz Uma Alta. cidadezinha Cidadezinha não, né? 60, 70 mil habitantes já não é tão cidadezinha. Mas uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, município pequeno. Eu sou da época ainda que a gente ia com 7, 8 anos para a escola a pé, então não tinha tanto perigo, jogava bola na rua, brincava de se esconder até tarde, né? Então, uma época um pouco mais tranquila, talvez, do que hoje em dia, né? E eu digo, Lucas, que eu acho que eu tenho a história clássica do brasileiro, né? Eu nunca passei fome, necessidade, tem gente que tem uma história um pouco mais desafiadora, mas também nunca tive nada fácil assim. Então, só ganhava um tênis quando rasgava o outro, então, tudo muito limitado. E aí, ali com 7, 8 anos de idade, mais ou menos, eu vi a dificuldade dos meus pais, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando para conseguir as coisas, e de certa forma já tinha experimentado muitos nãos ali, né? Mãe, compra isso, não dá. Mãe, isso, não dá. Mãe, isso, não dá, meu filho. E aí aquela sequência de nãos faz com que a gente inicialmente fique um pouco revoltado. E quando a revolta vem, a gente tem 2 caminhos, né? Fazer coisas erradas ou canalizar isso quando criança, ainda que inconscientemente, para encontrar a solução. E aí eu vi um primo meu vendendo picolé. Era um primo que já devia ter uns 11, 12 anos. E aí eu lembro bem, nas férias ali da escola, eu devia ter algo em torno aí, talvez 8, 9, entre 7 e 9. E aí eu fui lá, falei com esse meu primo e saí primeiro vender picolé com ele, como ajudante dele, então. Tocava a flautinha lá, servia os clientes com picolé. E foi só uma questão do tempo ali para mim estar... Aí eu vendi picolé, fui servente pedreiro, tinha tios que eram pedreiro, limpava pátio, cortava grama, virava terra para a vizinha da minha mãe que tinha horta. Que massa. Então eu comecei a trabalhar de verdade com 8, 9 anos de idade e nunca mais parei. Dos 8 aos 14, então, foi sempre assim, final de semana, nas férias escolares. E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar um modelo padrão, né? Numa empresa e tal, como
como funcionário. Se fosse hoje em dia, não ia poder. Não ia poder, né? O dono da empresa ia ter um problema, que é contratar um menor, né? Mas na época não tinha, né? Essa formalização. Até tinha, mas era talvez visto com bons olhos um menino de 14 anos que queria trabalhar, né? Total. Hoje em dia, certamente, ele teria um problema por ter me estendido a mão, né? Com certeza. E aí, com 14 anos, comecei a trabalhar numa transportadora. E aí nunca mais parei, tô até hoje. Que legal. Então, tu tivesse esse primeiro contato com vendas, vamos dizer assim, com 9 anos, né? E assim, o que é que te encantou, vamos dizer, com o tema vendas, né? Ainda hoje a gente vê, tava conversando no carro, né? Pouca gente falando sobre vendas, né? Hoje a gente já tem, de certa maneira, a concepção de que vendas não é algo ruim, né? O vendedor, ele não é aquele cara que não deu certo na vida, que, enfim, como, sei lá, antes também tinha essa concepção do corretor de imóvel, né? Perfeito. Não deu para nada, virou corretor. Antigamente não deu para nada, virou vendedor. Hoje não, pelo contrário. Pior que não deu para nada, ele conversa bastante, é conversador. Não deu para nada e é conversador. Aí ia para vendas. Exato. Mas hoje eu acho que mudou muito isso. Bastante. Né? A venda, ela é encarada como a importância que é devida. Né? E tá cada vez mais profissional. Como é que tu encara isso? Né? E como é que foi o teu início nessa parte de venda? É interessante, né, Lucas? Eu gosto muito dessa reflexão porque quando eu olho para minha trajetória, vendas foi uma oportunidade. Então, eu tive 2 momentos que a venda teve muito presente. Então, nesse momento da primeira infância, que com certeza muito inconsciente, né? Então, diante de um problema, eu encontrei solução nas vendas, né? No trabalho ali, vendendo picolé, e daí logo veio aquele orgulho e aquela satisfação. E, opa, eu consigo resolver os meus problemas. Então, um significado mais incipiente do início da minha vida é: eu resolvo meus problemas através das vendas. Então, para mim, venda é sinônimo de oportunidade. Porque, de certa forma, diferente, né? Você é advogado, diferente do advogado, do contador, do médico, do engenheiro, são carreiras que tem uma barreira de entrada, que é a formação. Né? O advogado não consegue atuar, pelo menos não da forma correta, com OAB e tudo mais, se não tiver a formação. Vendas não, meu amigo. Você tendo disposição e força de vontade, é óbvio que vai precisar de muito conhecimento, mas o início é facilitado. Se você tiver força de vontade, fundamentalmente, o resto você vai adquirindo. Então, eu vi essa facilidade. Opa, eu consigo resolver os meus problemas por aqui. E eu enxergo ainda muito isso. Uma pessoa que talvez não tem tanta clareza, ou não pode pagar o preço da barreira de entrada de algumas outras profissões, se ela tiver força de vontade, e é óbvio, muita vontade de estudar também, ela vai se desenvolver. Então, isso foi mais incipiente. Depois, com 17 anos, porque dos 14 aos 17 eu trabalhei numa transportadora, inicialmente como ajudante de carga e descarga, e aí depois eu tenho um primeiro contato com vendas de forma mais profissional. Com 17 anos eu comecei a vender frete. Então, eu visitava as empresas, né? Eu ia de carona com o caminhão da transportadora, ele me deixava no centro da cidade e eu visitava as empresas para ofertar frete, né? Por exemplo, pegar uma indústria moveleira, né? No interior do Rio Grande do Sul, na região de Sarandi, lá tem muita indústria. Então, eu ia lá querer saber como é que vocês fazem o envio das mercadorias para os clientes e tal. Então, eu comecei a vender. E aí, depois, 18, 19 anos, aí eu entrei nesse mundo um pouco maior das vendas. E aí eu enxerguei sempre, e falo isso até hoje, para mim vendas é um meio, não é uma atividade fim. Muita gente acha que vendas é uma atividade fim. Para mim, vendas é um meio para que algo aconteça, tá? Num olhar mais individual, eu vejo vendas como uma possibilidade de mudança de vida, tá? Então, eu uso muito essa frase, inclusive, né? Vendas mudam vidas. Gosto muito dessa frase, acredito muito nela. E vejo que é uma atividade, por exemplo, se pegar a área do direito, ou pegar qualquer outra área, né? Quem produz produto, vendas é um meio para que o core de alguém, seja serviço ou produto, né? Então, todo produto ou serviço, por definição, vai resolver o problema ou gerar um benefício para alguém. Se não existir venda, isso não chega até aquelas pessoas que precisam dessa solução, né? Marketing mais para frente vai ajudar muito nisso, está muito correlacionado com vendas, mas eu acredito muito na força ativa de vendas. E aí, eu vejo uma mudança cultural, né? Eu gosto muito de estudar
Uma das coisas que eu estudei bastante foi essa história das vendas. Como é que a gente sai do antigo caixeiro viajante, né? Que era a primeira definição conceitual de um vendedor, até hoje, executivo de vendas, tem os nomes bonitão hoje em dia, hoje né? em dia é tudo em inglês, né? Tudo em inglês, né? Executivo de contas. Ou tem um ramo que a gente tem alguns amigos que trabalham, né? Que são... tem lá o nome em inglês para o planejador de vidas, né? Aí é... Life Planner, né? Planner, O SDR, o Closer. né? Então, na prática, como diz o João Adib, né? Todo mundo é vendedor, essa é a verdade. Mas eu vejo que então a gente teve essa transição de antigamente alguém que era mais conversador, não deu certo em nada, ia vender. Né? Por quê? Porque se tinha, e ainda se tem um pouco, mas a gente avançou muito nisso, um preconceito, como se em vendas também não existisse técnica, também não existisse estudo, e existe muito, muito. Hoje, para dizer que alguém é bom em vendas, essa pessoa precisa conhecer de processo, precisa conhecer técnica, etapa, CRM, uma série de atividades, alguns softwares que existem para o processo e precisa entender fundamentalmente muito de gente. Todo vendedor ele é um pouco psicólogo, por assim dizer, né? Porque se ele entender do ser humano, ele consegue conduzir, eu diria que qualquer modelo de venda, né? Ele se atualizando com o processo de cada tipo de venda, né? Vai ter venda mais simples, venda mais complexa, como eu falo, mas toda venda ela é feita por um ser humano e ela é, de certa forma, comprada por um ser humano. Até no mundo digital, hoje em dia, que cada vez ganha mais força, tem algumas pesquisas aí dizendo que, num futuro breve, 60% das vendas vão passar por um processo digital. Uhum. Então, é um primeiro alerta aí para quem não está inserido no mundo digital começar a se inserir. Óbvio que essa venda raiz, 1 a 1, né? Venda de imóvel de alto valor, assessoria, carro, tem uma série de venda, né? Projeto sob medida de casa, apartamento, vai fazer os móveis. É difícil. Personalizado, né? Personalizado, alguém vai te atender sempre. Esse modelo dificilmente vai acabar. Contudo, o processo digital vai estar cada vez mais presente. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: mesmo no processo digital, é alguém usando da tecnologia para finalizar uma compra. Então, sempre vai ter um ser humano envolvido. Total. Então, se a gente não entende de ser humano, dificilmente você vai entender de venda. E aí a gente vive hoje em dia um momento que vendas passou a ser mais respeitada por uma atividade que ajuda a trazer lucratividade, a pôr dinheiro no caixa das empresas ou dinheiro no bolso da pessoa que vende também, né? Se for um profissional mais individual. E também há um reconhecimento do quanto essa atividade é desafiadora. Assim como é difícil para o médico, né, fazer as cirurgias, como é difícil para o advogado fazer as defesas lá dos seus clientes, como é difícil para o contador fazer a contabilidade da empresa, para o engenheiro fazer os cálculos dos projetos, também é difícil seguir processos de vendas. Uhum. Então a gente tem aí uma mistura de arte com técnica e a gente talvez vive um momento na história de vendas mais favorável, onde vendas está sendo reconhecido como uma profissão importante, útil e de grande significado para o mundo empresarial. Perfeito. Primeiro, vou falar um pouco do que tu falou, né, da digitalização. Hoje a gente vê, né, grandes empresas como a CIMED, a figura do João Adib, né, na figura dele a empresa acelerando, crescendo, né, ele está ali no digital, um bilionário, né, e hoje ainda vejo muitos advogados dizendo, mas preciso mesmo estar na rede social, né? A resposta, acho que a gente já encontra aí, né? Precisa, ele, Flávio né? Augusto, lá do Luísa Trajano e tantos outros, né? Bilionários e todo ali, todo dia dando a cara a tapa no digital, né? Em relação Que não precisariam mais, né, Lucas? Se fosse Isso. olhar só para patrimônio que já construíram, não precisariam estar no digital, Exato, mas eles entenderam que o jogo mudou, né? Perfeito. Eles precisaram mudar. Não é confortável para ninguém. É verdade. Né? Você pega o celular, às vezes não, todo dia eu me acho ridículo fazendo vídeo. Mas eu sei da importância, eu sei que é necessário. Exato. Né? Então a gente faz o que é necessário, na minha visão. Em relação, tu falou a profissionalização da venda, né? Eu falo sempre, a gente gere tantos processos, processo efetivamente judicial, né? Mas eu vejo muitos colegas não tendo um CRM de venda, né? Ele não gere também, talvez, o que é mais importante, que é a própria prospecção dele. Exato. E a gente estava conversando nos bastidores,
que a principal dor hoje do advogado, né, é a prospecção. E você atende centenas aí mensalmente, né? Eu queria que você falasse para o pessoal um pouco sobre isso. Quais são, dentro dos teus clientes, né? Os que estão tendo sucesso, o que é que eles fazem e o que é que você vê como principal entrave para os advogados crescer hoje nessa parte de venda? Tá bom. Pergunta excelente. Aí é... Porque uma das definições, o pessoal me pergunta muito, né? Eu falo sobre vendas complexas, né? Foi uma área que eu escolhi. Então, eu já trabalhei com venda de produto, serviço, de baixo ticket, alto ticket. O pessoal pergunta, por que vendas complexas, né? E aí eu sempre cito 3 elementos, né? Ciclo de venda longo. No almoço eu estava te contando um caso que demorou 1 ano e meio, mais ou menos, uma venda para ser realizada que eu conduzi, uma das melhores experiências que eu tive. Ticket médio elevado, e esse ticket médio elevado tem um contexto, às vezes pode ser 5 mil, ou pode ser 500 mil, ou 5 milhões, então, dentro de um contexto, né? E complexidade na tomada de decisão, tá? E eu sempre digo mais um elemento que é quem é cliente da RD Educação, que é a minha empresa, né? Que trabalha com essas soluções customizadas para venda complexa. Eu sempre digo para o meu time, o nosso cliente é quem precisa prospectar todo mês. Então, a gente atende muitos ramos e os advogados são um dos principais, né? É um dos nossos principais clientes. Quem precisa fazer prospecção todo mês, que se parar de prospectar, para de vender e para de entrar dinheiro no caixa, né? Então, a maioria das prestações de serviço tende a acontecer isso, né? Diferente, eu trabalhei no ramo, por exemplo, de produtos na Balduco, na Danone, que você tem um supermercado como cliente, tem um distribuidor e você vende todo mês para esse cliente. Você também precisa vender, mas você não precisa mais prospectar. Então, é um tipo de venda um pouquinho diferente. E aí eu gosto, Lucas, de trazer uma visão, porque para mim tem muita gente no mercado e nada contra, mas focado só em ensinar os hackzinhos ou ensinar assim, gatilho mental, script de venda. Não é que isso não é importante, mas existem coisas estruturais que vêm antes. Então, para a gente poder ser assertivo em prospecção e eu contar o que tem funcionado para a maioria dos nossos clientes, nossos alunos, tem 2, 3 passos anteriores que são fundamentais. Primeiro é entender o seu modelo de negócio, tá? Veja bem, um exemplo, tá? Em tese, resumidamente, tem 2 canais que vão funcionar em prospecção, tá? Outbound e inbound. Para quem está nos ouvindo que diz, Reis, poxa, não entendo essa nomenclatura técnica. É muito simples. Outbound. Você vai atrás do cliente para vender para ele, né? Então, a venda porta a porta, que hoje se tem menos, mas é um exemplo disso. Você vai atrás do cliente para oferecer o teu serviço. Isso é outbound. E o inbound, que é você gera um estímulo no cliente para o cliente te procurar. Você pesca, né? No inbound, né? Você é uma pescaria, né? Não é que não tem esforço, tem muito esforço também, mas aí ele te procura. Sim. Geralmente tem um nível de consciência um pouquinho maior. E eu sempre gosto de dar o exemplo clássico, que são as propagandas na televisão, que mesmo com o digital ainda funcionam, né? Sim. Então, uma empresa faz uma propaganda na TV, os potenciais clientes vêm e procuram aquela empresa para comprar. Isso é inbound. Então, um eu vou atrás e o outro eu gero um estímulo para ele vir atrás de mim, tá? A grosso modo, vão ser os 2 canais, tá? Então, o meu modelo de negócio, um exemplo, tá? Alguém quer trabalhar com inbound, com esse estímulo gerado. Mas essa pessoa ainda não tem posicionamento digital, ela não produz conteúdo no Instagram, ela não tem orçamento de marketing para investir em publicidade. Então, ela quer seguir por aqui. Mas o modelo de negócio dela ainda não credencia ela por aqui. Então, ela precisa começar com um processo clássico de ir atrás de cliente. E depois ir desenvolvendo o inbound no caminho dela. Perfeito. Então, o pessoal erra muito aqui. Ele olha, por exemplo, para o escritório que tem 30 anos, que já tem equipe, já tem marketing, e ele começou faz 1 ano e ele quer fazer a mesma coisa, tá? Então, a primeira lição é olhar para o seu modelo de negócio. Qual fase da jornada empresarial você está? Está mais no início? Então, você vai ter que fazer aquilo que é para o teu momento, não aquilo que você gostaria de fazer necessariamente. Perfeito. Essa é a primeira lição. Segundo ponto é ter clareza do que você vende. Qual o teu serviço? É um serviço mais de prateleira, talvez? Uma ação, uma tese que você pode oferecer a mesma para todo cliente? Ou você trabalha com projetos mais customizados, que a depender do caso do cliente, você vai montar uma proposta e vai atender ele naquela dor específica dele. Então, o segundo ponto é ter clareza.
O seu serviço é escalável, não é? Te demanda quanto tempo? Qual a sua capacidade instalada de prestação de serviço? Tem vários fatores aí que vão estar relacionados ao seu serviço. E o terceiro ponto é entender quem é o seu público. Aí vem, né, o ICP ou a Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Quem é o melhor cliente para receber a sua prestação de serviço? E aí eu acho que na transação é clássico, né? Por exemplo, se o cliente não tiver dívida tributária, não tem como... Vamos criar dívida, né? Vamos planejar essa dívida. Olha aí, pode ser um caminho, já tem, né? O mercado vai se sofisticando, então aí já é um nível de sofisticação de mercado, né? Que a gente sabe que acontece e é uma oportunidade, né? Então, mas em tese, né? No primeiro análise mais simples mas olha que interessante o perfil do cliente ideal. Vamos pegar esse exemplo, então. Esse cliente tem que estar disposto a criar dívida. Então, ele tem que ser um pouco mais arrojado. Então, já é um critério do perfil do cliente ideal. E eu comentei com ele, né? Essa semana eu cometi um erro na venda. Eu falei sobre isso, sobre um arrojo, né? Para um cliente conservador. No final das contas, não deu certo. Não dá certo. Porque é o perfil da pessoa, né? Exatamente. Interessante, né? Porque eu comecei falando, eu já volto aqui para a resposta, mas a gente começou falando de que antigamente, é conversador, vai ser um bom vendedor. Os melhores vendedores são aqueles que escutam o cliente, entende o perfil do cliente, a partir daí adapta o seu discurso para palavras, jeito de falar que faz mais sentido para aquele cliente. O cliente conservador, a sua fala tem que sempre trazer segurança. Exato. O cara mais arrojado, você parecer seguro, ele vai dizer, eu não quero, esse cara vai me segurar, não vai me ajudar a resolver o que eu quero resolver. Exatamente. Então, de certa forma, dentro de umas aspas aqui, né, o vendedor ele tem que ser um camaleão. Camaleão não de mudar seus princípios e valores, mas de saber adaptar a sua linguagem, o seu discurso àquilo que o cliente quer ouvir, entre aspas, tá mostrando para né? você, né? Como ele é, né? Ele quer alguém que entenda ele para resolver os problemas. Então, entender o perfil do cliente ideal é fundamental. Então, esses 3 elementos, tá? Então, primeira lição é essa. Porque o que eu mais vejo, Lucas, é o pessoal querendo prospectar sem entender isso. E aí se perde, né? E aí se perde, porque vai fazer o quê? Vai sair ligando, vai sair... criando um volume imenso de conteúdo... Se não tem autoridade... Para que serve? Conteúdo para quem? Outra coisa, né, sobre criar conteúdo. Eu sempre digo, posicionamento digital, quem está nos ouvindo aqui e ainda não é minimamente ativo no Instagram, no LinkedIn, tá perdendo tempo, tá de bobeira. Porque nós vivemos na era digital. Então, você tem que ter posicionamento digital. Não significa que você é obrigado a vender pela internet. Vender pela internet também é uma grande oportunidade, mas talvez no seu contexto, no seu modelo, ainda não caiba. Mas posicionamento digital, todo mundo tem que ter. Se o mundo está no digital e você não está ativo no digital, você está fora do mundo. Né? E aí vem aquela frase clássica, quem não é visto não é lembrado, né? Perfeito. Então... Rede social para mim é isso, tá? É visibilidade. Visibilidade. E lembrança. Exatamente. Você todo dia ali mostrando que você é bom. E tô aqui. E é interessante, né? Porque olha o nome. Todo mundo quer só vender pela internet, mas o nome é rede social. Então, primeiro é um lugar para a gente socializar, fazer conexões, ser visto, ser lembrado e por aí vai. Então, posicionamento digital todo mundo tem que ter. Agora, usar o digital como canal de prospecção não necessariamente se aplica para determinados modelos de negócio ou para determinado momento de uma empresa, tá? Então, eu vejo muita gente querendo produzir conteúdo como estratégia de prospecção, mas não tem a menor noção nem se o seu cliente está lá. Se é por lá que ele consome, que ele, vamos dizer assim, gosta de ser prospectado, tá? Eu sempre digo, eu vejo muita gente daí, e é trabalhoso produzir conteúdo, nós produzimos conteúdo, sabemos o quanto é desafiador. E aí um exemplo, aquele cliente contrata com base em indicação de relacionamento. E a pessoa está produzindo conteúdo querendo prospectar aquele cliente. Quando se ela fosse num evento, fosse jantar com alguém, nutrisse melhor suas relações, ela chegava naquele cliente, tá? Então, primeiro passo é esse conjunto, esse tripé que eu falei, modelo de negócio, conhecer o serviço e o perfil do cliente ideal. Segundo, aí é entender sobre canal de aquisição.
tá? Você vai prospectar pelo Instagram? Legal. Você vai construir uma lista qualificada de potenciais clientes e vai ligar? É um outro canal. Você vai frequentar eventos para construir relações e abordar clientes? É outro canal. Então, é definir qual o canal de aquisição que você vai usar para fazer a prospecção. E aí tem uma confusão, né? Obviamente, para quem é de vendas é mais fácil, como eu, mas o que é a prospecção? Todo mundo fala prospectar. Prospectar é colocar em prática uma estratégia de aquisição de clientes. Então, prospectar é o trabalho operacional de aquisição de clientes. O plano de aquisição de clientes é a parte estratégica, que é isso que eu estava descrevendo. Então, eu defini, hipoteticamente, que eu vou prospectar em feiras e eventos, mas não como expositor, indo em feiras e eventos que o meu perfil de cliente ideal está lá. E aí, toda semana, quando eu visito uma feira, visito outra, você está prospectando na feira. Então, essa atividade de ir em busca desses clientes usando um canal pré-definido... Intencionalmente é a prospecção, tá? E aí, o que mais funciona hoje, tá? O que mais a gente vê, eu vou dar um exemplo de outbound e vou dar um exemplo de inbound, tá? Todo mundo acha que ligação não funciona. Ligação funciona muito ainda, tá? O que não funciona é ligação fria para lista fria, ou seja... pegar uma relação qualquer da internet e sair ligando. Isso vai demandar muito esforço. Agora, você construir uma lista qualificada, e para isso precisa conhecer o perfil do cliente ideal, e aí criar um modelo de abordagem e ter disciplina e disposição para fazer isso. Então, o que ainda funciona muito, e as pessoas acham que não, ainda é a prospecção via ligação. Mas com contexto e com intencionalidade. Não sair ligando que nem um doido, oferecendo qualquer coisa para as empresas, tá? Então, você tem que aprender a construir uma narrativa de vendas, tem que desenvolver um modelo de abordagem, né? Alguns chamam de script, né? Eu gosto de modelo de abordagem porque ele te dá uma flexibilidade. Se eu ligo para o Lucas, que é advogado de Recife, eu vou seguir um modelo. Se eu liguei para o empresário de uma indústria lá da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, vou seguir um outro modelo. Tem modelos. Agora, se eu usar o mesmo script que eu uso com o Lucas advogado, com alguém lá de uma indústria da Serra Gaúcha, né? Não vai conectar. Não vai conectar. Então, por isso que você entender de modelo de abordagem, porque vai existir uma estrutura padrão, mas vai existir uma variação de acordo com o público, tá? Então, isso é outbound, tá? E aí, outro dia, Lucas, numa outra conversa com um grande amigo nosso, essa pessoa me perguntou, Reis, mas o que mais funciona no ramo tributário, do direito, de prestação de serviço? A velha e boa capacidade de construir relacionamento. Boa. Não existe canal melhor que relações, tá? E aí, relações, ou você carrega, por exemplo, né? Eu estava te contando algumas histórias de venda, né, no nosso almoço. Eu, por ter atuado 15 anos em multinacionais com vendas, eu carrego muitas relações comigo. E eu me dedico muito a criar novas relações. Aliás, eu só estou aqui hoje pela capacidade de criar relação. É verdade. Né? É verdade. E eu usei um canal digital. Não sei se você vai lembrar ou não. Eu vi um stories teu, né? Com um grande amigo nosso, que é o Dr. Luiz Wolff. Um abraço pro Dr. Luiz. Vi um stories teu de uma reunião com ele e te chamei. Achei interessante ali. Falei, opa, esse cara parece interessante. Se né? tá com o Luiz, é inteligente, né? E tá conversando com o Dr. Luiz, já tá validado. E aí te chamei. E você também foi receptivo, né? Então, aliás, tem gente que acredita que na rede social você precisa ser distante. Isso é balela. Se você não fosse receptivo, a gente não tinha nem se tornado parceiro de negócio, nem amigos, né? Com certeza. E aí conversamos e tal. Então, tô aqui hoje por causa disso. E no digital, usando esse gancho que eu mesmo criei, essa disposição em conversar. Usar o direct, usar o Instagram como um balcão de negócios, tá? Então, esse negócio, né, da gola engomadinha, de parecer distante do público, isso não funciona, gente. Desculpa. Talvez para alguns modelos já para a classe dos famosos e tal, tudo bem, que daí ser inacessível talvez gera desejo. Mas para nós meros mortais que estamos no dia a dia querendo fazer negócio, o Instagram é um balcão de relacionamento. Perfeito. Então imagina que todo dia ali você pode se conectar com pessoas, e eu faço isso até hoje, tá? Eu tiro aí meia hora, uma hora todo dia para conversar com pessoas no meu direct. Que legal. E tem conversas que viram oportunidades de negócio, tem conversas que viram amizades e tem conversas que não dão em nada. E tá tudo bem. Assim é a vida, né? Assim é a vida. Né? Essa é a premissa da rede social. A diferença é que talvez antigamente, né, quando
A primeira grande empresa que eu trabalhei foi a Tirol, que é um laticínio lá do oeste de Santa Catarina, uma empresa fatura bilhões, tem no país inteiro aí a Tirol. Com 18 para 19 anos eu fui trabalhar na Tirol. E eu brinco, né? O balcão de relacionamento chamava-se a Padaria do Nego. Três Filhas tem 3.500 habitantes. Então, final do dia, ou sábado de tarde, o pessoal ia na Padaria do Nego. Quem gostava de tomar suco, tomava um suco. Quem gostava de tomar uma cerveja, tomava uma cerveja. Né? E as turmas se reuniam ali. E ali você conhecia pessoas. E aí uns você virava amigo, outros você fazia negócio e outros não dava em nada. Só que hoje, às vezes, você na Padaria do Nego, que cabia 30 pessoas no máximo, é no direct do Instagram que não tem limite. É infinito. E aí isso é usar a tecnologia, é usar a rede social ao seu favor. Então, para quem quer começar a prospectar inbound e ainda não faz anúncio, não tem marketing e tal, se dedique a fazer conversas intencionais. Mas aí tem um elemento que é o segredo. Não saia conversando também aleatoriamente com todo mundo. Dê uma olhada no seu perfil de cliente ideal. Quem é o perfil do cliente ideal? Ou quem são pessoas que podem ter relação com o seu perfil do cliente ideal? Essas pessoas, faça essas conversas intencionais. E simplificando, quem é o teu cliente ideal? É quem mais bota dinheiro no teu bolso, né? Pronto, né? Eu digo que tem 2 conceitos de perfil de cliente ideal. Um é olhar a característica. Por exemplo, vou usar de novo o exemplo da transação tributária. Uma empresa que tem dívida. Tecnicamente, ela pode receber o serviço do advogado ali que trabalha com transação. Reis, mas esse é o perfil do cliente ideal para tal advogado? Não necessariamente. Pode ser que aquele advogado tenha mais conhecimento, tem mais posicionamento, tem uma meta mais audaciosa, então ele não vai poder pegar, talvez, dívidas inferiores a R$1 milhão. Então ele vai precisar trabalhar com dívidas maiores para conseguir ter mais resultado financeiro com o trabalho dele. Então, para ele, o perfil do cliente ideal é empresas com dívidas a partir de R$1 milhão, tal. Perfeito. Então, o cliente dos sonhos, também chamado, que é a segunda definição de perfil do cliente ideal, que eu gosto muito, é o melhor cliente para você. Quem que te compra mais rápido, quem que deixa mais dinheiro no teu bolso, quem que reconhece valor mais facilmente no teu serviço, tá? E aí, para compor o perfil do cliente ideal nessa segunda análise, que é o melhor cliente para a gente agora, você precisa entender um pouquinho de persona também. O que é persona, Reis? É o comportamento de quem está negociando com você. O perfil do cliente ideal vai dizer respeito às características ou do CPF ou do CNPJ. Um exemplo, ramo de atuação, cidade, faturamento. Se fosse B2C, né, venda para pessoa física. Isso é importantíssimo. Idade, sexo. Isso é requisito, tá? Agora, o perfil da pessoa. Você falou antes, né? Eu cometi um erro porque a resposta estava na persona. É mais arrojado ou é mais conservador? Total. É alguém que tem mais conhecimento ou menos conhecimento? E como é que você saberia isso? Pergunta. Perguntando. Vocês têm um perfil mais conservador ou um perfil mais arrojado? Pode ser pergunta direta, né? Ela me responderia, né? Com certeza. Ou poderia fazer alguma pergunta que te dê capacidade de ler o perfil. Claro. Sabe? Um exemplo. Você poderia perguntar assim, e para vocês, o que é mais interessante? Resolver as coisas com passos mais certos ou algo que, por vezes, vai exigir de vocês um comportamento um pouquinho diferente, mas também tem mais possibilidade de retorno? Perfeito. A pessoa vai dizer, não, eu prefiro dar um passo mais firme, a gente é mais pé no chão. Perfeito. A gente é mais pé no chão, uma forma... Conservador, né? Eu sou conservador, né? Total. Então... Total. Muito bom. Em relação à persona, isso aí é extremamente importante, inclusive para inteligência. Né? Muita gente fala, mas eu não tenho muita grana para investir. Beleza. Se você não tem muita grana para investir, entende perfeitamente quem é a tua persona e usa todo o teu orçamento de marketing. Sei lá, tenho R$500 para investir em marketing. Usa só, sei lá, na cidade de São Paulo. Exatamente. Lá provavelmente vai ter uma chance muito maior de você prospectar. Segmentar, né? E tu vê que interessante, a segmentação serve tanto no anúncio quanto na estratégia de prospecção ativa que a gente estava falando. Sim. Né? Porque, um exemplo, tá? Hoje eu estou retomando mais minha atuação na área tributária, né? Mas já atuei mais no passado. Hoje estou muito dedicado à minha empresa de educação. E aí, por exemplo, agronegócio, né? A gente tem, inclusive, grandes amigos da área tributária que fazem muitos bons negócios na área do agro. Elcio Guiotto, é um por deles, exemplo, um né? craque. Craque do agronegócio, né? Então, veja que interessante.
eu tenho um cliente na área tributária do agro. Reis, mas é uma baita oportunidade, talvez em valores a maior, né? Se a gente fosse clusterizar segmentos, a gente sabe o agro é uma potência nacional. Só que, veja, eu não tenho uma história com o agronegócio, eu não conheço os detalhes do agronegócio, como eu conheço de varejo, de distribuição. Então, eu segmentei a minha atuação aonde eu tenho muito mais domínio, onde eu tenho muito mais relações, onde eu falo a linguagem daquele empresário com muita facilidade. Ia me dar muito trabalho para me desenvolver esse traquejo no agro, e com certeza eu desenvolveria, só que eu tinha um outro segmento que estava pronto, era só... tinha muito dinheiro na mesa que era só eu pegar, né? Usando uma expressão mais popular. Então, tem as gente, frutas baixas, as né? frutas baixas. Então tem gente que olha porque o A, o B, o C que ele acompanha na internet tá fazendo aquilo, ele quer fazer também. Não, olhe para o seu contexto. Qual a segmentação mais favorável para você? Talvez é começar no Simples Nacional e tá tudo bem. Perfeito. Sabe? Agora, o que o pessoal faz muitas vezes? Olha lá para quem está no 8º degrau e ele está no 2º e ele quer seguir a estratégia do 8º. Faz a estratégia do 2º, vai para o 3º, aí a musculatura está mais forte, pula para o 5º e aí você chega lá. Perfeito. Então use como inspiração, não queira modelar as ações que aquela pessoa está fazendo, porque ela está fazendo para aquele contexto dela, né? Um exemplo, o Elcio, que é nosso amigo e um dos melhores tributaristas com certeza do país, pô, só de KPMG, né? 22 anos. Sim. Então, imagina, tem uma história ali por trás, Com né? certeza. Aí alguém que está começando um ano de atuação quer seguir a mesma estratégia. Não necessariamente vai dar certo. Sim. Então, tem que entender esse contexto também, né? Então, Quer pular etapa, né? Quer pular etapa, entra na mentoria dele. Exatamente. Né? Aí vai ganhar você tem aceleração. acesso a ele. Perfeito, Né? perfeito. Que é um dos papéis das mentorias, dos cursos, né, Lucas? É você... Assim como a sua, né? Assim como a minha. Eu digo assim, poxa, eu vivo esse negócio de forma prática e teórica há 20 anos de vendas. Então, e eu sigo uma premissa Mas, como... né? Desde o picolé, porra. Tu pode... É verdade. Não estou considerando meu tempo de picolé. Se eu considerar o tempo de picolé, são mais de 30 anos. Já são 30 anos de venda. Eu estou com 37, né? Boa. Então, mas eu tô dando só o crédito profissional, né? E eu nem tô contando desde os 14 ainda. Tô contando ali com 17, a primeira grande empresa. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte... Eu não sou um replicador de teoria. Não é que eu li num livro e estou ensinando. Não. Cada coisa que eu falo, eu testo. Tem muito estudo teórico por trás. Eu sou um curioso por natureza. É um dos caras que mais leem que eu conheço, viu? E aí eu digo assim, poxa, se eu sei fazer algo na prática, eu quero entender a teoria por trás. Se eu conheço uma teoria, eu quero logo praticar para ver se ela funciona ou não. É uma premissa que eu sigo. E eu sigo uma premissa como professor, né? Você também é professor, assim como eu, que é... Se eu não testei, se eu já não fiz, eu não ensino. Porque eu não tenho autoridade. Aí é melhor eu dizer Você assim, não se olha... sente nem confortável, né? Aí eu prefiro dizer, ó, eu conheço esse livro, que disseram que tem isso aí que você quer, ou acompanha tal pessoa que eu sei que ela faz isso também. Eu não tenho autoridade para te ensinar, porque eu não me coloquei à prova em relação a isso. Não quer dizer que eu não conheça e não possa falar sobre aquilo, mas eu não ensino. Então eu sigo uma premissa como professor que é... ensinar aquilo que eu tenho a bagagem prática e a bagagem teórica. Por que bagagem prática e teórica, Reis? Porque muita gente sabe fazer na prática, mas não sabe ensinar. Então não vai conseguir transferir o conhecimento para o outro. E tem muita gente que tem carga teórica, mas não tem prática, né? É uma grande reclamação das instituições, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo no escritório que acabou, né? Sou a favor nem contra de desistir de faculdade, mas eu mesmo tenho faculdade, tenho MBA. Mas eu entendo ele, porque ele abandonou a faculdade, porque ele disse assim, o professor de empreendedorismo nunca empreendeu. E aí ele vira um replicador de teoria. E é triste isso, porque tem a expressão popular, né? Na prática, a teoria é diferente, né? Então eu acredito muito nessa simbiose entre teoria e prática. Porque o conceito, ele te mostra um caminho novo, que às vezes você não conhecia, e daí você vai praticar. E a prática faz com que você também entenda a teoria por trás e daí você torna aquilo ensinável, replicável, procedimentável, né? Senão você só sabe de forma empírica, né? A gente pode pegar cozinhar como exemplo. Tem pessoas que sabem fazer, mas se tu pedir muita explicação, ela vai dizer, olha, eu não sei, só sei que eu misturo aqui isso com isso e sai esse prato. Perfeito. Agora... Um professor de culinária vai dizer, não, pega 3/5 disso, monta isso, aí quando tu misturar esse elemento com esse vai acontecer tal coisa, né?
para realçar o sabor, usa tal elemento, tal ingrediente. Então, ele consegue ensinar. Essa capacidade de ensinar tá também em conhecer a teoria por trás das coisas, né? Perfeito. Em relação a isso, né? E eu costumo brincar que o pessoal do Rio Grande do Sul tá na água, eu acho, lá do Rio Grande do Sul. Tem alguma coisa diferente, né? Que os caras, eles vendem até, desculpa o termo, mas cueca suja, né? Casa pegando fogo. Casa pegando fogo. Vende a mãe. Vende tudo. E o reflexo disso, assim, eu estava na aula pensando lá na imersão de São Paulo, de transação, e eu botei 4 cases de 4 empresas. Vou dizer porque muitas são alunos nossos também, João da Roma Wise, da Garzen Giovanni, meu amigo, Dilson, da PSP Advogados, que é nosso aluno tá fazendo um trabalho sensacional. Né? Vejo ele ali nas redes sociais. E o Vilela, né? Advogados, que assim, é uma máquina de venda. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A cultura gaúcha, vamos dizer assim, de maneira geral, de venda. O que é que vocês incorporam logo cedo, né? E o que é que vocês fazem em relação a isso? É uma pergunta muito boa, né, Lucas? Porque a gente estava vindo para cá, eu tive a oportunidade, estou vindo a segunda vez para Recife, né? Já tinha vindo uma vez. E aí uma hora, passamos na ponte ali, você falou para mim, né? Isso aqui foi tudo construído pelos holandeses, né? Isso. E aí eu morei em Florianópolis, eu moro hoje em Porto Alegre, né? Sou natural do interior do Sul, mas morei em Florianópolis também. E aí eu comentei com você, então acho que a cultura é muito parecida com Florianópolis, que foi colonizada por açorianos, né? Você disse, Então, acho que a história vai nos ajudar a responder uma parte, tá? Porque o Rio Grande do Sul, historicamente, é colonizado por italianos, alemães, né? Uma cultura, vamos pôr assim, um pouco mais fechada, tá? E o Sul tem um pouco disso, né? O Rio Grande do Sul tem um lado que eu não me orgulho, acho que a gente, como gaúcho, cada vez trabalha para mudar isso, que é de um povo mais fechado, né? Então, o nosso hino é muito lindo, eu sinto orgulho, mas ele carrega uma frase que demonstra um pouquinho também de excesso de orgulho, né? Que é, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Te coloca muito mais só numa posição de querer ensinar do que querer aprender, tá? E aí eu brinco, como eu sou gaúcho, eu tenho licença poética para falar mal dos gaúchos. Então, eu acho que tudo vai ter o lado bom e o lado ruim, tá? Então, essa colonização mais alemã, mais italiana, é uma colonização que, por exemplo, tá? Eu me lembro que quando eu quis trabalhar... Olha só que interessante. Dos 14 aos 17, eu trabalhei numa transportadora carregando e descarregando caminhão, tá? Então não tinha glamour nenhum. Chegava um caminhão da matriz, a gente descarregava o caminhão saía, a gente carregava os caminhões que eu saí para entrega, tá? Então o modelo tradicional do Rio Grande do Sul, a história do Rio Grande do Sul é trabalho braçal, tá? E aí eu lembro que eu comecei a me destacar, porque eu comecei a ajudar no escritório. Então fazer os romaneios de carga, montar as rotas. E aí, naquela época não se falava bullying, né? Mas a primeira crítica que eu recebi dos colegas foi: é vagabundo, preguiçoso. Não, tá fugindo do trabalho pesado. Não era assim um reconhecimento. Olha só, ele tem capacidade intelectual, ele tem uma capacidade de visão, ele é proativo? Não, preguiçoso, quer fugir do trabalho. E eu lembro que eu até sofri um pouquinho quando eu quis trabalhar com vendas, né? E foi na Tirol que eu passei a atender grandes contas. Então, aí já podia botar uma camisa, um paletózinho e tal. Só que ao mesmo tempo, assim, dentro de mim tinha um conflito. Não, mas sou preguiçoso, quero Tô fugindo do trabalho duro. Tô fugindo do trabalho duro, eu não tô descarregando caminhão. Então, a própria cultura, ela perseguia um pouco quem fazia trabalho mais inteligente, vamos chamar assim, tá? Que eu acho que o trabalho duro e braçal, a gente tem que agradecer e louvar as pessoas que fazem, porque todos os tipos de trabalho são necessários, né? Com certeza. Então, se não existe o empresário, não existe empresa. Se não existir o trabalhador das empresas, também não existe empresa, né? Então, a primeira resposta está nesse nível de criticidade elevado, tá? E essa tese é minha. Então, eu acredito que por ser um povo com nível de criticidade alto, vamos dizer assim, o que talvez em algum outro estado era um pouco mais fácil, lá você tem que se colocar mais à prova, tá? Eu mesmo atendi uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul por 8 anos, tá? E usar uma expressão popular aqui, comi o pão que o diabo amassou.
Porque era muito ruim o atendimento, tudo muito difícil. Mesmo eu estando lá atendendo há anos, não tinha aquela facilidade assim né? Quando você atende um cliente muitos anos, você tende até a se tornar amigo. Só que, tipo assim, não, sempre o negócio era difícil, era tipo, eu quero defender mais o meu interesse do que o seu. Às vezes a negociação tinha que ser ganha-perde, não ganha-ganha. Então, vamos dizer assim, usando uma analogia aqui, você tem um terreno com uma terra mais adubada, virada, tem muita terra. Você lança umas sementes, essas sementes vão vingar com mais facilidade. Você tem um terreno mais rochoso, mais argiloso, tem menos espaço para a semente prosperar, então você vai ter que ser muito mais assertivo, sabe? Então eu vejo que os profissionais gaúchos crescem nesse ambiente mais desafiador. Entendi. Então ele, de certa forma, é um pouco mais forjado, vamos falar assim, né? E aí, especificamente na área tributária, lá é um celeiro também, né? A gente tem o próprio TRF4 lá que também cria jurisprudências e tal. Então eu acho que também um pouquinho pelo contexto histórico, o desenvolvimento na área tributária se deu mais rápido lá, né? Ou talvez assim, embora eu veja o Recife mesmo, eu fico apavorado a quantidade de bons advogados, boas empresas que tem aqui. Acho que isso hoje tá muito mais expandido no âmbito nacional. Mas esse nível de criticidade alto, que por vezes é desafiador para o povo gaúcho, também prepara mais ele, sabe? Se a gente pegar a analogia com os pais, né? Aquele pai mais duro, por um lado, o filho sofre mais. Sim. Mas por outro, quando ele vai para o mundo, ele tende a ter um pouquinho mais de facilidade. E tu falou um negócio que é interessantíssimo, e eu nunca tinha pensado, a questão da cultura alemã, principalmente. Total. Né? Extremamente disciplinada ali. Isso envolve muito venda. Tirei 9. E como que não foi 10? Só estuda? Então essa é a cultura que hoje já está se quebrando muito, né? Diferente de alguém que tirou 7, nossa, filho, que legal, sabe? Então o nível de criticidade alto tem toda a consequência ruim, tá? A gente tem muitos problemas, né? Que hoje em dia a saúde mental, tá todo mundo aí vendo as consequências. Tem esse outro lado que não é legal. Mas também tem o lado positivo que você cria casca com mais facilidade. Então, acho que esse processo, naturalmente, ele vai fazer com que tenha bons médicos, tenha bons advogados e, por conseguinte, tenha bons vendedores. E eu vejo lá alguns nichos, e aí a área tributária, com certeza, um mercado mais maduro. Sim. E no mercado mais maduro, você tem que dar um jeito de se destacar, sabe? As principais franquias do país são de lá, são né? de lá, né? O Tex Group, Então, Luiz, Dr. Luiz, né? Estúdio, enfim, tantas outras. Tantas outras, né? Aí tem a MSH, tem a Vilela, tem tantas outras, né? Que são de lá. A gente tem um carinho especial pelo Tex Group, né? Com Dr. certeza. Luiz, nosso amigo. Que é o que eu recomendo, viu, pessoal? Então, excelente empresa, né? Eu digo, sou sócio, né? Então, sim. executo meus projetos tributários. Eu tenho um braço no meu negócio, né? Tem a RD Educação, que é esse braço hoje que ensina profissionais individuais e empresas a estruturar seu processo comercial. E eu tenho um braço ainda de atuação na área tributária, né? Que sou sócio do Tex e executo meus projetos com eles. Excelente. Então, acho que esse nível mais desafiador de formação, né? Não que outros lugares não existam, mas eu vejo que isso lá é mais acentuado, né? Eu tive a oportunidade, cada vez mais agora estou tendo de andar mais pelo Brasil, né? Mas já visitei alguns estados e uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu visito é conhecer a cultura, sabe? Uma das coisas que me chamou muita atenção, Lucas, eu tive, né? Eu estava te contando, eu tive há uns anos atrás em Natal, passei aqui por Recife a passeio, fui para o Pará, então aí, isso já faz uns anos, tá? Sei lá, uns 6, 8 anos. E uma coisa me chamou muito a atenção, tá? Lá no Pará, em Natal, né? Em geral nas regiões mais litorâneas, né? Não é que o pessoal trabalha menos. Ele cuida mais de si também. Então, um exemplo, ou de manhã cedo ou final do dia, o pessoal também tira o seu tempo de qualidade para ter qualidade de vida. Então, um exemplo, seja ir caminhar na beira da praia, seja ir tomar uma água de coco com os amigos, ou o chopinho para quem gosta de beber, né? Então, ok, ele não se importa de trabalhar duro, mas ele respeita também o momento dele. Quando eu percebi esse ponto comum, que talvez São Paulo tem menos e Rio Grande do Sul tem menos, vamos pegar aí Sul e Sudeste, e voltei para lá e eu vi que pra gente é um trabalho cultural ainda, já avançou muito de novo,
respeitar mais o seu tempo, o seu momento, né? Então, porque a gente foi, de novo, a criação é trabalho, trabalho, trabalho. Era muito isso, né? Eu tive poucas namoradas, tive 1, 2 namoradas, né? E logo casei com a mulher da minha vida, que é a dona Aritana, que Boa, é minha sócia de empresa e de vida, né? Também fui pouco namorador, viu, pessoal? Eu uso todas as estratégias de relacionamento na venda. Boa, Então, garoto. eu aprendi lá, vi como... Preferiu chavecar as empresas, né? Já fui chavecar as empresas. Boa. Logo casei com 22 anos. Muito então, melhor, dá mais dinheiro. E menos preocupação. Eu brinco que eu tô fora desse outro mercado há muitos anos. E aí, mas uma coisa que... eu namorei com uma menina, foi um namoro rápido, assim, que a família tinha vindo da Alemanha, os avós. Os pais dela tinham um sítio no interior, né? Pra quem não conhece 13 Itilhas, tive a oportunidade de morar lá há 6 anos. Tida como um pedacinho da Áustria no Brasil. Então, é a colonização austríaca, uma cidade com 3, 4 mil habitantes, né? Caramba, meio pequenininho. E aí, onde muitos lá falam, né, alemão diariamente. Então, a cultura ainda é muito viva lá, né? É um dos poucos... É uma das poucas... o consulado da Áustria, né? Normalmente o consulado é numa capital. O consulado fica lá em Três Itilhas. Poxa. Então, eles respiram muito essa cultura austríaca, né? E aí, o Tirol, que é o nome do laticínio, inclusive, Tirol é uma região da Áustria. E aí, o que acontece lá? Então, as primeiras vezes que eu fui o final de semana ali para casa da namorada à época, né? O que me chamou a atenção? O quanto os pais dela trabalhavam. Acordava, tipo, 5 da manhã e ia até 8, 9 da noite trabalhando. Né? Então, lá tem muito aviário. Para quem não conhece, a Perdigão, por exemplo... Tem empresas lá, tem a Tirol, tem inúmeras empresas, Seara, essa parte do agro, né? É muito forte lá. Porco, galinha, toda essa parte do agronegócio. E aí aquilo me fez analisar isso. Tipo, eu me sentia mal de ficar um sábado lá sem fazer nada. Aí, o que estava no meu direito, eu tinha feito meu trabalho durante a semana, tinha ido para casa da namorada e tal. Mas eu comecei a observar isso, sabe? Essa rotina intensa de trabalho. E daí, veja, né? Todo mundo acorda às 5 para trabalhar, quem acorda às 8 para trabalhar era tido como vagabundo ou preguiçoso. Não como talvez alguém que acordava e ia ler, ia cuidar da sua espiritualidade, ia fazer exercício. Não, tem que trabalhar. Então eu vejo que essa cultura nos impulsiona muito, por um lado, nos impulsionou, mas por outro lado também gerou alguns danos e algumas necessidades de atualizar um pouco o modus operandi de vida para a época que vivemos, né? Perfeito. Ô, Regis, a gente já tá aí, Poxa, passou passa rápido, hein? 52 minutos. Parece que faz 2 minutos que estamos falando. Passavam as 5 horas aqui, mas a gente já vai direcionando para o final, né? Eu queria te provocar assim, qual o melhor vendedor para você, né? O que é que a pessoa precisa ter para ser um grande vendedor na tua concepção? Pergunta é boa, hein? Tu é bom na pergunta, hein, Lucas? Tô no 26º episódio e a gente vai... Fico aqui pensando, né? Tu vai respondendo, eu vou perguntar, o que é que eu vou perguntar agora? Diz que a qualidade do podcast não tá no convidado, tá na capacidade de pergunta do host. Beleza, que beleza. Então, vamos lá. É uma pergunta muito boa, porque eu enxergo vendas como arte mais técnica, tá? Então, se venda é arte mais técnica, tem alguns elementos que para ser um bom vendedor precisa. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é vontade. Tá? Uma pessoa que não tem vontade, ela não suporta os desafios de venda. Tá? Então não adianta nada ser uma pessoa que entende CRM, funil de vendas, gatilhos mentais, tem a técnica, né? É o jogador habilidoso que não gosta de treinar. Porque venda é muito mais você levar não do que sim. Mas é muito né? mais disciplina e suportar não do que a habilidade de chegar ao sim. Boa. Com certeza. Porque o processo estatístico você vai ouvir muito mais não. Né? Então, primeiro, essa vontade, sabe? Outro dia eu escutei numa palestra que a gente vivia a era da transição do sangue nos olhos para brilho nos olhos. Eu concordo em partes com isso. Porque eu acho que sim, a gente tem que aprender a ter mais brilho e menos sangue no olho, numa forma geral, mas vendas ainda é sangue no olho, Total. sabe? É acordar e dizer, não, hoje eu não vou aceitar não agendar uma reunião. Perfeito. Eu não vou aceitar não fazer uma proposta para o cliente. Eu não vou aceitar não fechar um contrato essa semana. Então, a gente ainda precisa de sangue nos olhos como elemento de automotivação, sabe? Como Clóvis de Barros Filho fala, né?
o bril, sabe? Não, o cara escreveu um livro, você não vai conseguir entender um parágrafo? Não, lê 30 vezes. E daí a gente pode substituir o discurso para liga 30 vezes, liga 50 vezes, manda 100 mensagens. Pede recomendação. Tá difícil prospectar 8 horas, prospecta 10. Não tá conseguindo durante a semana, vai final de semana no evento se relacionar com alguém, sabe? Então essa vontade é muito importante. Aí segundo, tá? Vem 2 elementos que eu acho fundamental. Primeiro, se tornar alguém que sabe pensar. E não alguém que sabe executar, só. Perfeito. Eu vejo muita gente em venda sendo ótimo executor. Disseram que tem que fazer 30 ligação. Daí na terceira ligação, ou na quinta ligação, hipoteticamente, teria indícios que aquilo ali não está funcionando, se ela pensar. Boa. Só que como ela não aprendeu a pensar, só disseram que tem que fazer 30 ligação. Disseram que tem que enviar a proposta para o cliente. Tá, mas só um pouquinho, enviar a proposta não é a mesma coisa que apresentar. Se você aprender a pensar em vendas, você está na frente da maioria das pessoas, tá? Excelente. E o ser humano, por natureza, é preguiçoso. Porque é muito mais fácil seguir o que falar, o que ouvir dizer, do que pensar. Pensar dá trabalho também, tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro, ser alguém analítico. Em modelo de vendas complexas, em grandes transações, é muito mais sobre estratégia do que só força de vontade de executar, né? E aí eu vou parafrasear o Flávio Augusto. Não adianta trabalho duro, precisa de trabalho duro inteligente. Só trabalho duro, quem trabalha 16 horas, 8 horas por dia seria milionário. E não é o que acontece. Perfeito. Tá? Então, força de vontade, muita. Segundo, aprender a pensar. E terceiro, desenvolver essa capacidade analítica, se tornar alguém mais estratégico, tá? E aí eu falo muito disso, eu gosto de resumir isso numa palavra, nas minhas palestras, aulas, conversas, que é seja intencional, tá? Você não pode fazer coisas aleatórias. Você tem que fazer os movimentos de acordo com a sua estratégia. E de verdade isso não é só nas vendas, é na vida, né? Senão você E para e pensa, né, porra? Assim, o que é que você quer, né, pra tua vida? O que é que você quer pro teu negócio? Para quem você quer vender? E se a gente fosse daí, óbvio, avançar, saber ouvir, venda é muito mais sobre saber ouvir, e se tornar um exímio perguntador. Excelente. Bons vendedores fazem boas perguntas. Excelente. E sexta objeção, né? E sexta, Contornar a aprender objeção. a lidar com objeção, né? Boa, garoto. Eu vou fazer agora, assim, um bate-pronto, tá? Vou te perguntar, pensei agora, tipo, 3 coisas. Vai lá. E aí depois a gente vai pra pergunta final, Tá beleza? bom. 3 livros que você gosta sobre vendas que você recomenda. 3 livros. O número 1, tá? Chama-se Acordos Quase Impossíveis, tá? É um livro sobre Quase Impossíveis. negociação. Salvo engano, eu recomendo na recomendou. aula da Itsedu, né? Recomendo. Esse é o livro que eu mais gosto. Um livro que não é de vendas e eu recomendo, chama-se O Propósito. Que legal. Siri Prembaba. Tem nada a ver com venda, só que você vai se entender como ser humano, vai entender um pouquinho sobre o outro e vai responder algumas perguntas do tipo, né? De onde viemos, para onde vamos, o que é a vida. Eu acho que isso é fundamental. E um terceiro livro, né? Que ele tá não ultrapassado, mas já não é mais novidade, Receita Previsível, do Boa. Aaron Ross. Legal. Receita Previsível faz com que você entenda uma arquitetura de venda. Sai daquela visão de venda só de alguém conversando com o outro e tentando convencer a pessoa de contratar um serviço. Você vai entender muito disso. Que existe estrutura, existe prospecção, existe passo a passo. Eu acho que esses 3 livros aí é um combo perfeito. Boa. Fala o teu Instagram para quem ainda não te acompanha e quem são os outros 3 que você indica ao pessoal de vendas, né, que falam sobre vendas e você gosta e tal, e que você recomenda. Tá bom. Reis.dantas, então, para quem não me acompanha ainda, vai lá e me acompanha. Eu estou diariamente no Instagram trazendo conteúdo, insight, mostro um pouquinho também da minha vida ali, mostro um pouquinho da minha jornada de construção. Esse é então, o número 1, viu, pessoal? Número 1. Regis.dantas, tá? Número 1 em vendas complexas no Boa. Brasil. Anota isso, tá? Você vai lembrar disso. Outras 3 pessoas que eu acho que são inspiração em vendas, tá? Acho que o Flávio Augusto. Então, poxa, o Flávio Augusto é um ícone, né? Monstro. Aí eu fiz um post esses dias no meu Instagram, escutei um podcast dele e fui lá e criei um conteúdo com base no que ele falou, né? Frases que ele falou, tipo, vendas é a arma que você pode usar
para destruir a mediocridade. Então, ele trouxe uma visão muito mais de mentalidade inicial sobre vendas. Então, Flávio Augusto é top demais, né? Aí, Alfredo Soares, do G4, acho que é um cara também que já transcendeu vendas, que fala muito de marketing, fala muito de estratégia, de inovação. Ele é uma das poucas pessoas que eu vejo falando um conteúdo que eu gosto e falo também, que é multicanais, né? Então, muita gente parou ali no Omnichannel, né? Mas rapidamente multicanais. Então, você pode prospectar pelo Instagram, você pode fazer ligações, você pode ir numa feira e nutrir relacionamento, você pode trabalhar todos os canais. E todo o post dele termina com CTA, né? Não sei se... Todo o post dele. Então, o Alfredo Soares... e aí... Esses dois eu acompanho bastante, tá? E aí... o Thiago Reis também, né? Eu ia falar agora, então. O terceiro que eu ia falar agora. O Thiago Reis, que é da Growth Machine, que é uma empresa que eu até estava comentando com você, que é uma empresa que é uma inspiração para mim, a empresa, né? Então, é um cara também com uma história de sucesso, assim, inspiradora. Alguém que foi gerente de vendas, trabalhou em empresa. E ao contrário, né? A minha trajetória foi, eu decidi empreender, sair da empresa e fui. Ele conta na história dele que ele foi demitido. E, tipo, ou fazia acontecer, senão tinha o leite para as crianças em casa. Então, o Thiago Reis, da Growth Machine, é uma inspiração. Ele ensina muito tecnologia aplicado a vendas também, né? Então, dentro do modelo de vendas complexas, eu sigo muito a linha do relacionamento. Ele é um cara que vai trazer uma visão complementar muito boa, também do uso de ferramentas, de tecnologia aplicado a processos de venda. Então, eu diria que é um monstro da vendas também, né? Vou deixar o quarto aí de bônus para a turma também, que é um cara que ajuda no primeiro tema que a gente começou falando, né? Que é o Thiago Concer. Boa. Então, o Thiago Concer é um cara que ajudou a resgatar muito essa autoestima dos vendedores e, para mim, ele faz um trabalho cultural hoje de defender a nossa profissão. Concordo. Tá? Então, ele bate muito nisso, sobre a importância e o quão belo é a profissão vendedor. Então, é um cara que já está na classe das celebridades aí, né? Então, total. O Luiz nos deu a oportunidade de conhecê-lo, né? No passado, eu palestrei lá em Porto Alegre com ele, enfim. E é legal isso, né? Você me fez refletir com a tua pergunta aí, porque esses dias uma pessoa me perguntou sobre isso na área tributária, né? Não, mas são os concorrentes. Eu digo, não, se você está com essa visão do concorrente, você está ultrapassado. Esqueça. O mercado, ele cresce quando tem mais gente boa atuando. Exato. Sabe? E todo mundo cumpre o seu papel, né? Então, acho que a gente tem muito mais a aprender com os nossos concorrentes do que a achar que eles limitam o nosso mercado. Até que um concorrente te atrapalhe, você tem muito para vencer a si próprio, né? Exatamente. Até que para dizer, olha, aquela empresa me tira mercado. Amigo, tem muito chão, tem muito chão para... Então, o principal concorrente é você mesmo, todos os dias. Com certeza, com certeza. Para finalizar essa parte dos três ferramentas que o pessoal não pode deixar de usar. Primeiro, o CRM, tá? Qual deles tu indica assim? Eu uso muito... Aí, duas premissas aqui. Vai trabalhar com venda B2C, atender CNPJ, né? Então, eu uso o RD Station, uma ferramenta que... ele... Por exemplo, se pegar, né, Pipe Drive, ele é um pouco mais, tem mais automação, mais funções. Mas o RD Station, acho que para quem não usa CRM ou nunca usou, ele tem uma interface muito amigável, tá? Então, para vendas B2B que a gente fala, né? Você atende empresas, eu considero um dos melhores, né? E é uma empresa do grupo TOTS e tal, gigantesca. Agora, se você atende pessoa física, por exemplo, que é, né, o mercado digital, quem trabalha com recuperações pessoa física, por exemplo, aí tem 2 CRMs que tem uma vantagem e uma coisa que pouca gente conhece, tá? Um chama-se Como, que é um ferramenta americano, já tem o Como Brasil, né? É o que eu uso. E tem o Clint, que é o que eu uso também. Por exemplo, os dois têm integração com o Instagram. Então, você consegue criar... Essa dica é bônus, tá? Eu só conto isso dentro... Porra, eu falei que eu uso, não devia nem ter dito, né? E essa dica é bônus o seguinte, você pode criar um funil de relacionamento dentro do seu CRM. Exatamente. E você pode criar um processo organizado para nutrir conversas eu boto com isso potenciais comercial clientes. 00 o nome. Então, eu tenho um funil chamado funil de relacionamento. Massa. E eu tenho outro funil que é o funil comercial. Depois vamos trocar essas certeza. ideias. Então, o Clint ou Como se for atender mais pessoa física, porque eles têm integração com o Instagram. Todos os outros CRMs, pelo menos que eu conheço, nenhum tem integração com o Instagram. Perfeito. Esses são os únicos 2 hoje no Brasil. Show. Tá? 3 ferramentas você me perguntou, né? O CRM, que o CRM é disparado. Por quê?
não tem como você ter um processo de venda organizado sem um CRM, não tem como. É tipo gerir o seu dia sem uma agenda. Boa. Tá onde? Ele vai lembrar o compromisso na cabeça? Não tem como, tá? Segunda ferramenta é alguma ferramenta básica de segmentação de mercado, de leads, de dados, tá? E aí eu vou comentar uma, que é para mim a mais top que tem no Brasil hoje, que chama-se a Intexify. Intexify com FY no final, tá? Se colocar lá no, Como é que no Instagram. escreve? INTEXFY. Boa. Intexify, tá? Meu amigo Eduardo Matos, que é lá de Florianópolis, então é um cara que entende muito. O que ela faz? Ela ajuda você a encontrar o teu perfil do cliente ideal com muita facilidade, tá? É uma ferramenta de inteligência de mercado, vamos chamar Que assim, massa. tá? Custo-benefício muito boa, não é cara a mensalidade, tá? Essa eu não conheci, não. Vou deixar uma segunda que daí é super acessível para quem está começando, não ter desculpa. Chama-se Empresa Aqui. Então ela é uma ferramenta com o mesmo objetivo, só que com menos funcionalidade. E essa ainda dá o valor da dívida. Essa Eu uso dá o muito. valor da dívida. A outra também dá. Dá, né? A outra, ela tem IA já. Ela tem inteligência artificial ali que ajuda com o tempo. A ferramenta passa a identificar quem é o teu perfil do cliente ideal e passa a te ajudar a fazer uma prospecção inteligente. Porra, vamos, Tá. vamos encerrar esse podcast que eu já tô querendo... Já dá pra colocar isso num curso e cobrar, né? Quem assistir até o final vai pegar o ouro, Vai. né? E a terceira ferramenta, tá? Eu diria assim, essa terceira eu recomendo à medida que você valida os teus processos e vai escalar alguma coisa, tá? Aí pode ser um ManyChat da vida, pode ser alguma ferramenta Make, né? de automação, sabe? O próprio Sales Navigator, por exemplo, no LinkedIn. Aí, só o que eu vejo hoje é muita gente querendo colocar automação sem ter validado o processo, tá? Essas duas primeiras são kit básico. Aí depois outras ferramentas, por exemplo, o Boot Conversa do WhatsApp. Se o teu processo comercial não roda com atendimento via WhatsApp, é melhor ligação em reunião, não adianta botar um robozinho no WhatsApp para fazer primeiro atendimento, né? Você estava me contando um case de um aluno da Edu, que no caso dele roda super bem. Então, show. Agora, veja, você atende 20 clientes por semana. Não gaste tempo querendo botar automação em coisa que não requer automação. Mas eu deixaria, assim, uma dica de raciocínio de ferramenta, né? Que seria ou Boot Conversa, ou Sales Navigator, ou ManyChat por Instagram, então... Perfeito, meu amigo. Que ouro você entregou aí. E acho que foi massa o podcast de maneira geral. Adorei tê-lo aqui. Né? E queria que você finalizasse, assim, eu queria passar para vocês, né, que o Regis é um cara muito especial, um cara muito disponível, que eu sempre troco muita ideia, né? É uma pessoa muito boa, né, independente do profissional, um cara que eu admiro e que eu busco conselho, né, no âmbito pessoal. Então, para você rapidamente se tornou um amigo, né? E eu queria que você passasse aí para o pessoal uma mensagem final. Assim, o que é que te move, né? O que é que você poderia... Se você tivesse uma palestra, como é que você finalizaria com chave de ouro e todo mundo aplaudiria de pé? O que é que você poderia falar pra gente? Aí Antes de eu iniciar na mensagem, né? Você sabe do carinho que eu tenho por você e é recíproco, né? Uma das melhores palestras que eu dei, você estava no evento comigo e aí teve duas pessoas antes, duas mulheres fantásticas que subiram o nível das palestras, era uma excelente palestra. E eu estava ali como palestrante me organizando, reformulando, porque eu tinha me preparado para seguir uma lógica de palestra e eu estava pensando. E você veio e me entregou um bilhetinho escrito assim... você escreveu... Quebra tudo. Quebra o padrão. Quebra o padrão. E eu li aquilo... Quebra o padrão e quebra tudo, se destaca, né? E com base naquilo eu iniciei com uma estratégia, um Regis até diferente do Regis que eu sou, assim, mais habitualmente, né? E foi uma palestra fantástica e foi graças ao teu insight ali, a tua preocupação, a tua generosidade também de ver que eu estava ali pensativo, talvez. Então, gratidão, já te agradeci por isso e vou sempre agradecer. Eu diria, olhando nos olhos de quem está conosco agora,
para você buscar ser uma pessoa melhor. Não importa de onde você veio, não importa quais são os teus problemas, não importa o que os outros estão fazendo, tá? Importa que todos os dias você acorde e decida ser uma pessoa melhor. Se até ontem a tua vida não deu certo, não tem problema, hoje você pode melhorar. Se até ontem você fazia coisas boas, era inspiração para os outros, hoje você deve continuar. Então eu queria te dizer, pare de olhar para os outros, pare de olhar para os desafios e comece a olhar mais para você. Qual é a sua jornada? Talvez não ter seguido pelo caminho errado já te faz um vitorioso, uma vitoriosa. Talvez ter trazido uma estabilidade para sua família, seja financeira, seja de proteção, já te faz um vitorioso, uma vitoriosa. Não é sobre olhar para os outros, olhar para fora, não é sobre a Porsche, não é sobre fazer 5, 6 viagens para fora do país. Se esse for o seu caminho, tudo bem. Mas qual é a sua jornada? Talvez seja estar com um grande amigo num podcast, podendo levar uma mensagem de inspiração, uma mensagem que vai servir de intuição, uma mensagem que vai fazer você continuar sendo uma pessoa melhor. Persiga transformação e persiga fazer a vida de alguém melhor. Madre Teresa de Calcutá falou certa vez que ninguém passe por você ou saia da sua presença sem ter se sentido melhor. Se você todos os dias possibilitar que você se sinta melhor, você sempre estará na sua presença. E que alguém que cruzou seu caminho também tenha um dia melhor, você já venceu. Você já fez acontecer e você já é um vencedor aqui nessa geração. Senhoras e senhores, Regis Dantas. Gratidão, Prazer, meu irmão. Estamos comigo. encerrados aí o nosso 26º podcast com chave de ouro. Obrigado.